Hoje eu vou explicar um problema que uma barbearia aqui da cidade está passando e o que a gente vai fazer para resolver. Qual é o principal problema? Os clientes dele não sabem se ele está ou não na barbearia. Tanto os clientes não sabem, como ele também não sabe quando ele pode sair. Então, por exemplo, se ele precisa ir no centro para resolver alguma coisa, ele não sabe se ele pode, porque a qualquer momento pode chegar alguém. E já aconteceu vezes. Ele disse para mim que um dia ele saiu e depois no WhatsApp dele tinha: nossa, cara, fui aí 3 vezes e não tinha ninguém. O que é horrível, tanto pelo estresse de receber isso, tanto porque pode acabar perdendo o cliente. E na nossa primeira análise, a gente chegou na conclusão que só um Google Calendar ou um Calendly já ia ser metade do caminho. Só de ter um sistema de agenda já ia resolver muito disso. Porque até então ele estava só no WhatsApp e na mente dele, tipo, ah, manda mensagem, beleza, tô aí, tô indo aí, ah, tal horário tá livre, ou responder enquanto tá cortando o cabelo. Então só de ter uma agenda já ia resolver. E a gente pensou em colocar um Google Calendar mais as mensagens automáticas do WhatsApp Business, que ia resolver, só que tem um problema. Conforme a gente foi entendendo mais do negócio dele, a gente viu que poderia ter pontos de fricção. Por quê? O público dessa barbearia é de uma faixa etária de 40 anos para cima. Ou seja, um público mais velho que talvez não ia ter tanta facilidade com o Google Calendar. Não estou dizendo que eles não iam conseguir, não é um bicho de 7 cabeças, mas ia aumentar a fricção. Por exemplo, chegou um cliente, ele ia ter que agora sempre ir lá no Google Calendar, ah tá bom, que horário? Às 10. Põe o nome, o serviço e o horário. Que assim, ia ser útil a curto prazo, só que a médio e longo prazo, aos poucos ele ia parar de usar. Daí a gente pensou, beleza, se o Google Calendar não é o mais eficiente, mesmo com as mensagens automáticas do WhatsApp, o que pode ser? Daí a gente pensou o Calendly, que também continua no mesmo problema do calendar, que agora ao invés dele ter que entrar em outra tela, o cliente ia ter que entrar em outra tela. Ia ter que sair lá do WhatsApp, marcar horário, serviço tal. O que não é tão bom. Assim, é rápido, mas ia adicionar complicação. O nosso foco sempre é fazer algo mais eficiente possível, deixando mais simples para o cliente. Deixa toda a parte complicada com a gente e você deixa do jeito mais fluido possível. Então, o que a gente pensou foi um sistema integrado de atendimento. Que como funciona? É, tudo é hospedado em uma VPS, que nada mais é que um servidor onde fica todo o sistema. Tudo é grudado por uma automação, que é como se fosse a cola aqui em vermelho. E dentro dessa automação, a IA, a agenda e o WhatsApp conversam entre si através da API. Pode perceber que a IA é um ponto pequeno aqui nesse sistema. Muitas pessoas hoje com hype da IA faz isso aqui, ó. Faz literalmente isso aqui. Acha que o negócio dela tem que ser isso aqui agora. Meu negócio agora tem que ter inteligência. Que é importante, mas não deve ser o centro. A IA é 10% do seu negócio. O resto vem tudo de organização, contexto e clareza. Logo, como vai funcionar esse sistema? Vamos supor, eu fiz um exemplo aqui, que um cliente chega. O cliente chega e manda: olá, quero cortar. A IA já devolve, buscando saber o serviço dele, se é corte mais barba, se é só barba, e já manda os horários disponíveis. Mas da onde que ela sabe os horários disponíveis? E como ela sabe como responder o cliente? Como ela sabe quais serviços tem? Qual o tom de usar? Como falar igual um barbeiro? Porque está tudo integrado aqui, certo? Então, a IA ela tem acesso à agenda, tem acesso ao WhatsApp e através da API tem acesso ao banco de dados. Então, ela tem todas as informações do negócio para conseguir ler essa informação e responder como se fosse uma recepcionista 24 horas por dia. E a diferença está exatamente nisso, porque nesse meio tempo é 10 segundos para ter uma resposta. Ao invés de, tipo, sem esse sistema, o cliente ia mandar mensagem e ia ter que esperar o dono responder, que às vezes responde na hora, ou às vezes meia hora, às vezes 2 horas, ou às vezes vê e fala: não, já já eu respondo mentalmente, depois a conversa se perde, o que pode acabar perdendo o cliente. E com isso aqui já resolve esse problema de falta de resposta imediata. O cliente pode mandar tipo 3 da manhã a pergunta, querendo agendar,
que vai ter uma resposta adequada para ele. Só que também tem um ponto da vantagem para o dono da barbearia, porque agora ele tem um controle e principal, ele não precisa ir em outro aplicativo, uma outra tela, é tudo pelo WhatsApp, igual ele sempre fez, para ele focar no que ele sabe de melhor. E aqui entra o nosso diferencial, porque esse serviço que você viu aqui embaixo, ele já é comum. Se você pesquisar recepcionista 24/7, você já vai achar 20, 30, 50 empresas vendendo isso. Só que tem um problema nessas soluções que a maioria te entrega mais complexidade, deixa mais complicado o negócio, ou adiciona mais uma tela, ou é um preço exorbitante, sendo que tipo, para um negócio simples não precisa algo, oh meu Deus, uma grande automação. Não, é foco em resolver aonde está vazando tempo, dinheiro e cliente, que esse é o nosso foco aqui na Basalit. Opa, calma aí, que aqui eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que essa solução de recepcionista genérica já está tão comum que a própria Meta já começou a fazer a própria. Então, eles começaram primeiro implementando na China, testando lá, já começou a espalhar, já chegou em algumas contas no Brasil, só que não está para todas. Então, ainda não tem como usar essa tecnologia para todos os negócios. Só que assim, isso já prova que é o próximo passo do mercado e que não deve ser uma automação super complicada ou ai meu Deus, que algo futurista. Não, é só uma recepcionista que responde 24 horas por dia, 7 dias por semana, coisas que você não precisa responder, coisas que são robóticas, coisas que sempre vão acontecer. Para quando precisar, você focar toda a sua atenção no que realmente é importante. Por isso, a gente já está fazendo todo esse sistema de um jeito que o cliente não perca a evolução que ele teve. Para quando chegar esse Meta Business Agent em todas as contas, a gente já consiga reutilizar tudo que a gente aprendeu nesse sistema. O modo de falar, o padrão de conversa, quais produtos, quais clientes, tudo de um jeito unificado, central e feito pela Meta. Então, esse grupo, como ele funciona? Sem o dono da barbearia sair do WhatsApp, ele pode ter uma recepcionista ali do lado. Então, tipo, de manhã dá para configurar. Me mande quais horários eu tenho para hoje. Daí vai mandar. Ah, às 9 você tem barba do Pedro, corte do João, às 11 está livre. E tudo pelo WhatsApp em mensagens simples, tá? Ele pode mandar também no final do dia. Ah, qual foi o faturamento de hoje? Quais serviços eu vendi mais? Quais clientes? Entendeu? Ou aqui que entra o caso específico dessa barbearia. Resolver a dor dele na questão de quando ele pode sair. Então, por exemplo, ele está livre. Ele quer ir no centro, mas ele está com medo de alguém chegar na hora ou alguém marcar horário para esse momento específico. Ele manda no grupo que ele está com a gente, vou no centro, volto às 14. E lá tem um bot, que é a nossa IA, que já vai bloquear, já vai responder e falar, certo, vou bloquear esses horários, que já atualiza no Google Calendar. Então, se nesse meio tempo alguém tentar fazer um agendamento, os horários que vão ser oferecidos como disponíveis vai ser só depois das 2, porque a IA já recebeu uma atualização aqui de que esses horários estão bloqueados e ele está fora. E tudo isso integrado em tempo real, atualizado corretamente e treinado de acordo com a linguagem e contexto da barbearia. E agora que já está tudo organizado, agenda, WhatsApp, contatos, a gente vem para a parte 2, que é a reativação de clientes antigos, que como no nosso sistema tudo já está integrado, tudo já está conectado, a IA tem acesso ao WhatsApp, agenda e ao banco de dados através da API, é possível fazer automação tipo identificar quem da base na lista de contatos não vem há 45 dias e oferecer uma oferta exclusiva para essas pessoas. Tipo, agora é junho, dá para fazer alguma oferta na temática junina. Ou mais simples, tipo indique um amigo e se ele cortar, você ganha tanto por cento de desconto. Ou você e ele ganha tanto por cento. Enfim, daí é adaptar de acordo com a melhor oferta. Mas só nisso
já aumenta muito o faturamento e de números parados. Às vezes não precisa de tráfego pago, na maioria dos casos não precisa de tráfego pago, só quando a própria base de clientes já está sendo bem tratada, tanto no antes de cortar cabelo, depois e se passa um tempo sem cortar, também já tem algum tipo de contato e follow-up. E novamente, você não precisa ficar o tempo todo conversando e vendo, ai meu Deus, quem não vem há tanto tempo e conversar com essas pessoas. Não, a IA já vai fazer tudo isso e já vai preencher os horários vazios. Se manda mensagem para alguém que não corta há 50 dias e vê que ela vai querer, já falou, quero cortar corte barba, tal horário. Ela já vai puxar da agenda de acordo com a sua agenda de hoje. Ela não vai sobrepor horário ou ter que esperar a sua confirmação. Novamente, se for algo sensível e que precisa, ela é treinada para identificar e repassar para você que você é notificado no grupo. Tal pessoa precisa falar com você. Muito fácil, tá? Isso aqui a gente fez focando na máxima eficiência em deixar o mais simples possível para o cliente e para o dono da barbearia e melhorar o vazamento de tempo. Aqui está a imagem do sistema visto por cima, que a única coisa que o cliente vai ver é o WhatsApp, igual ele sempre viu. Então, a gente vai adicionar uma inteligência artificial que vai entender e gerar as respostas e puxar as informações, agenda, API dos dados, automação, o orquestrador de fluxos, que eu não vou entrar em termos complexos aqui, em termos técnicos, porque não faz sentido, tá? Mas tem o servidor, que é a parte do VPS, os containers, os bancos de dados, e tudo com segurança, acesso e proteção, tá? Tudo bem transparente. Então, qualquer dúvida pode mandar aí embaixo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, tipo, eu quero ver esse sistema funcionando na prática, quero um exemplo prático, um vídeo só disso. Beleza, eu trago. Então é isso.